Olá, Deus te abençoe. Graças a Deus. Sejam muito bem-vindos ao programa Mudança de Vida hoje. Muito obrigada por estar aí. Que Deus abençoe demais você, sua linda família, seu dia, o seu ano. Isaías 54. Meu Deus, é forte demais. Você já decorou, né? Já está aí na ponta da língua, tá? Sabe de cor, tá no seu coração. Creia. Se firme na promessa. Não se distraia com nada. Não aceita nada velho na sua vida e para dar lugar ao novo tirareis fora o velho. Você é um odre novo. Tem vinho novo jorrando aí. Então, nada velho. Mentalidade velha, padrão velho, um jeito velho de responder à vida, às demandas da vida, de resolver problemas. Não, não tem nada velho. Você tem que olhar e se ver renovado, sabe, com uma perspectiva renovada, olhando para o alto, porque é tempo de cantar, de ampliar a tenda, de pensar grande, de viver o que nós nunca vivemos, de frutificar como nunca. Esse é o ano da sua vida, ponto. Esse é o tempo de Deus para você. É a sua hora. O portal está aberto. Sabe, não tem mais nem menos, não tem problema que vai ser um obstáculo. É agora, é hoje, é agora, é para esse tempo. Este é o nosso ano, é a nossa hora. Então nós precisamos estar focados na grandeza de Deus, na promessa dele, não em problemas, más notícias e tal. Não. Nós estamos focados em Isaías 54. Esse é o nosso mundo. O meu mundo é Isaías 54. 2026 para mim só tem um nome, Isaías 54. Estou focada nisso, essa é minha vida, esse é o meu mundo, não quero saber o que estão dizendo, o que está acontecendo e não sei o quê. Eu sei o que Deus nos prometeu. E é com isso que eu vou ficar. Entendeu? O diabo, ele vai continuar sendo diabo, porque ele é diabo, ele vai ser sempre diabo. Ele vai tentar nos distrair, ele vai tentar mostrar o contrário e nos atacar das mais diversas maneiras. E daí? Eu já sei quem é o diabo. Eu vou sujeitar a Deus e resistir a ele. Simples. Eu vou ficar com a palavra. Fique com a palavra. Nós estamos nesta fé. 2026 chegou com som alegre. É tempo de cantar. E você não vai se envolver com absolutamente nada que queira puxar você para uma outra direção. É com isso que nós vamos ficar até o fim. É tempo de cantar. E a palavra começa, Isaías 54, mandando cantar. E termina garantindo que nenhuma armação vai prevalecer. Nenhuma fala negativa. Deus nos prometeu abundância, crescimento, avanços, e nós estamos focados nisto. E é para lá que nós vamos. Então, assim, tem dificuldades? Tem isso, bom, mas quem é que disse que seria fácil? Nós já sabemos disso. Nós sabemos que desafios sempre teremos, mas nós temos um Deus vivo que disse, não temas porque eu sou com você. E olha, você não vai aceitar ser um potencial frustrado. Imagina Saul curado, Absalão curado.
Imagina esses homens curados, com as feridas curadas, a alma curada, o emocional curado. Imagina esses homens. Não, para e pensa. Lembra de Saul? O da tribo de Benjamim, que os mais altos batiam nos seus ombros? Que o sujeito foi chamado de incomparável, ninguém se comparava a ele. O primeiro rei da nação de Israel, mas que foi vencido por um emocional fraco. Ele se tornou escravo que virou rei, um sujeito inseguro, com uma inferioridade absurda, um medo de perder o que ele tinha, fez com que ele tentasse controlar tudo. E com isso ele arrasou com a vida dele, arrasou com a nação, arrasou com a família dele. A família do Saul é um exemplo de uma liderança, o que é estar debaixo de uma liderança doente. Arrasou. O Absalão, a Bíblia diz que até a planta dos pés dele era bonita. É um negócio assim, o homem era lindo, perfeito, a Bíblia fala isso. E ele encurtou seus dias, morreu jovem, assassinado, com uma marca horrível, alguém que criou uma rebelião contra o pai, levou a nação a uma guerra civil, uma coisa horrível, derrubou muita gente morreu por conta dele. Por quê? Porque ele foi, possuído por Pitom, ficava na porta da cidade. Ele nunca falou mal de Davi, mas ele tentou se colocar como a solução, como melhor que Davi, que ele faria melhor, sem dizer, eu faria melhor. Ele simplesmente dizia, se eu fosse o rei, se eu fosse o rei, né? Eu resolveria o seu problema. E ele abraçava as pessoas, beijava as pessoas. E, na verdade, ele não gostava de ninguém, não. Ele só gostava dele. Ele queria controle, só isso. E essas pessoas que tinham um potencial incrível, sabotaram a vida delas, fracassaram e se tornaram infrutíferas, porque nunca pararam para trabalhar a cura interior, a cura interna, porque vencer é uma tarefa interna. Quando nós falamos de Jericó, inicialmente nós vemos Jericó um potencial frustrado. Jericó tinha tudo. Bem localizada, tinha tudo para dar certo. Mas em Jericó, tinha fontes contaminadas. E por conta dessas fontes contaminadas, mortes e esterilidade aconteciam. Então, as fontes de Jericó precisavam ser curadas. Precisavam ser saradas. Porque enquanto não foram curadas, as mortes e a esterilidade continuaram acontecendo. Então, olha aqui, os homens da cidade disseram a Eliseu, eis que esta cidade é bem situada, como o senhor pode ver, porém a água não é boa e a terra é estéril. Por conta das fontes. Tinha tudo para dar certo. Você já viu pessoas que têm tudo para dar certo? Empresas que têm tudo para dar certo, ideias, projetos, eu já vi, meu Deus, quantas vezes. Mas fontes contaminadas contaminam tudo.
Uma liderança com coração contaminado, um escravo que virou rei, contamina tudo. Um coração contaminado, uma fonte contaminada, contamina tudo. E a pessoa se torna um potencial frustrado. Tem potencial, tem tudo para dar certo, mas não dá. Não anda. Ele disse, tragam-me um prato novo e ponham nele sal. A gente precisa de uma estratégia nova, pegar a oportunidade que Deus está nos dando e botar o sal da palavra. O sal que cura. O sal da palavra. E eles trouxeram. Então Eliseu foi até a fonte, ele foi até a causa, ele foi até o lugar onde o problema estava. Não adianta tratar sintomas. Eu costumo dizer que o diabo é colateral. É só febre. Às vezes você olha para uma pessoa, o que você está vendo ali, que está aparente, é só febre. Existe uma causa. Existe uma causa. E que não foi tratada. Mas Eliseu nos ensinou como é que faz. Vai na causa, vai na origem do problema. Que às vezes está tão escondido, né? É um coração doente, emoções doentes. A pessoa aqui fora tenta até mostrar uma aparente segurança, que ela faz, mas lá dentro, na verdade, ela é uma insegura. Ela precisa de cura. Ela precisa de cura. Então então Eliseu foi até a fonte e jogou o sal na água e disse, liberou uma palavra, assim diz o Senhor, tornei saudável esta água. Quem disse foi o Senhor, ele só liberou. Tornei saudável esta água, ela não será mais causa de morte nem de esterilidade. Então você vê, tudo que estava dando errado ali era por conta das fontes. E aquela água ficou saudável até o dia de hoje, é verdade. Quem já foi comigo para Israel sabe que as fontes de Jericó são consideradas as melhores águas, as melhores fontes. Mas um dia não foi. E eu fico encantada quando eu vejo essa mudança, sabe? Quando eu vejo alguém que nunca deu certo, passa a dar. Alguém que nunca produziu, frutificou, agora produz, frutifica. Aquele que tinha uma fama ruim, agora a fama é do melhor. Antes era tão ruim, agora é tão bom. As águas que eram o problema do lugar, agora é a solução, é a bênção do lugar. As águas que um dia matavam e causavam esterilidade, agora curam, são curativas. Até o dia de hoje, segundo a palavra que Eliseu tinha dito. Gente, isso é forte demais. Quando as fontes foram curadas, tudo foi curado. A terra foi curada. Ninguém mais morreu, nenhuma mulher abortou, esterilidade não fez parte mais daquele lugar. Acabou. Por quê? Porque o homem de Deus foi na fonte. Foi na causa do problema. E eu vejo que tem gente que até hoje, ele fica tentando resolver o problema da febre. Ele baixa a febre só. Mas ele não resolve a infecção. Ele não resolve o problema. Ele não vai na raiz do problema. Sabe, quando eu leio isso aqui, quer ver? Deixa eu ler para você, Durante o seu reinado, o reinado de Acabe, Riel de Betel reconstruiu Jericó, lançou os alicerces à custa
do seu filho mais velho, Abirão, e instalou suas portas à custa do seu filho mais novo, Secube, de acordo com a palavra que o Senhor tinha falado por meio de Josué, filho de Num. Aí preste atenção numa coisa. Imagina que o Riel vem para um atendimento pastoral. E ele chega assim para mim, o Riel de Betel, da casa de Deus, e fala assim para mim: ô bispa, eu não sei o que está acontecendo. Eu perdi meu filho mais velho e mais novo. Sabe, uma tragédia aconteceu na minha casa. Bispo, eu não sei. Eu vou parar e vou dizer o quê? Ô Riel, qual foi o princípio que você quebrou? Para você viver um negócio desse, ó. Lançou os alicerces à custa do seu filho mais velho, Abirão, e instalou as suas pós à custa do seu filho mais novo, Secube, de acordo com a palavra que o Senhor tinha falado por meio de Josué, filho de Num. Esse homem foi tão obstinado, tão rebelde. Ele ignorou a palavra do Senhor de tal maneira que ele simplesmente passou por cima de uma palavra que tinha sido liberada por Josué. Ó, quem tentar reconstruir Jericó vai ser à custa do filho mais velho e do filho mais novo. Todo mundo sabia. Uma palavra já foi liberada. Deus mandou Josué liberar uma palavra. Ó, não tenta fazer isso aí não, que vai custar a vida do seu filho mais velho e do seu filho mais novo. Aí o sujeito... Não é o que muita gente faz? Ah, não é bem assim. Ah, não, isso é passado. Ah, não acho. Porque os achólogos são aqueles que não conhecem a Deus, não conhecem a palavra. Aí eles criam um Deus parecido com eles, que pensa como eles, que vive como eles. Não é? Então, o Riel... ele quebrou princípios seríssimos. Ele ignorou a palavra do Senhor. Não é o que nós temos visto? Gente vivendo situações terríveis, mas pelo simples fato de ignorar a palavra do Senhor, de não se importar com a palavra do Senhor. Não é o que a Bíblia fala? E não se importaram com o Senhor, e não se importaram com a palavra do Senhor. Por que os filhos de Eli morreram de forma terrível? Porque a Bíblia fala que eles eram ímpios e não se importavam com o Senhor. Tem gente que diz que é de Betel, Riel era de Betel, mas não deu não deu importância nenhuma para a palavra do Senhor. Deu na cabeça dele, com tantos projetos, né? Ele podia se envolver em tantos projetos maravilhosos, ele foi se envolver num projeto que já carregava uma sentença maldita de morte. Quantas vezes eu vejo gente podendo se envolver em coisas grandes, produzir coisas grandes? Não, vai se meter em coisas que vão trazer problemas. Vão lá mexer em coisas que já estão fadadas a trazer desgraça, sofrimento. Então, tem gente que está vivendo situações dramáticas porque quebraram princípios, como Riel. Ele perdeu 2 filhos porque ele não se importou com a palavra do Senhor, porque ele passou por cima, porque ele quebrou princípios. Tem gente que está endividada porque não dizima, não oferta, está passando por cima do princípio da mordomia. Tem gente que nada é acrescentado à vida, por quê? Porque está quebrando o princípio das primícias, não dá prioridade a Deus. E aí a pessoa está aí, eu não sei por que a minha vida financeira não vai. Quantas vezes, gente, lá atrás que eu conseguia fazer atendimento, quantas pessoas que chegaram perto de mim e disseram assim, não sei, nada nas minhas finanças vai, sabe, nada dá certo. E a primeira pergunta, você é dizimista e ofertante? Eu já fui, mais ou menos, não tem mais ou menos.
Não tem mais ou menos. Pô, então você já sabe por que a sua vida financeira não vai. Ai, eu não sei, minha vida não anda, nada acontece. Deus é a sua prioridade. Ai, é que sabe, eu tô trabalhando muito e tal. Tá, mas você tá trabalhando, mas não tá indo a lugar nenhum. Trabalha, trabalha, trabalha e enxuga gelo. Quantas pessoas que eu encontrei enxugando gelo? Não era falta de trabalho, não era falta de esforço, não era falta sabe, de se aventurar em novos projetos. Era falta da bênção. Faltava a bênção. Princípios quebrados. Então nós precisamos parar, ir fundo, ter mais profundidade. Porque talvez tem mortes, projetos mortos, sonhos mortos, esterilidade. Mas você não vai na fonte. Você não joga o sal da palavra na fonte. Talvez as fontes do teu coração estão doentes. Tem falta de perdão. É uma fonte doente. Vai causar esterilidade, morte de sonhos, de projetos, de um ano promissor. Fontes doentes, porque carregam amargura, falta de perdão, inveja, revolta. Tem que jogar o sal da palavra. O espírito da amargura contamina tudo como está escrito. Talvez tenha um espírito de rebelião. Você vive se rebelando contra Deus, contra lideranças, contra a igreja. Para! Talvez você carrega um espírito de rejeição, um orgulho. E o que tem acontecido? Está causando mortes. Mortes de projetos, de sonhos, esterilidade. Você tem tudo para vencer, mas não vence. Talvez você é um potencial frustrado. Igual Jericó era um potencial frustrado. Tinha tudo. Mas tinham fontes contaminadas que precisavam ser curadas. Joga o sal da palavra nas fontes do seu coração. É hora de curar as fontes e você vai ver como tudo vai mudar. Talvez você venha quebrando princípios, tenha ignorado o que você não pode ignorar, que é a palavra. Talvez você tenha só lidado com a febre, com sintomas, mas não vai na causa. E Deus está falando com você. Ele está aqui dizendo, ei, onde não deu certo, que foi Jericó por muito tempo, passou a tudo frutificar e a fluir. Por quê? Porque as fontes foram curadas. E aí você vê fontes doentes, tudo ao redor vai ficando doente. Uma fonte, uma pessoa com o coração doente, vai adoentando a casa toda, a família toda, igual Saul. Foi adoentando todo mundo, roubando todo mundo. Todo mundo foi a família, os filhos morreram. Os netos, os filhos de Merabe foram mortos. A Mical estéril. O único que sobrou, que foi o filho de Jonatas, olha a maldição, nasceu perfeito, mas acabou levando um tombo e ficando aleijado dos pés. Até o que era perfeito ficou aleijado, ficou doente. Para. Vamos na causa. Vamos jogar o sal da palavra nas fontes. Porque quando eu olho para Saul, eu olho para Absalão, eu fico imaginando quanto potencial. Imagina se esses homens tivessem sido curados, se as fontes do coração tivessem sido saradas. A história seria outra. E Deus está falando com você. É hora de você fazer uma risca no chão e dizer, eu não serei um potencial frustrado. Eu estou me levantando, eu vou na causa,
Eu não vou quebrar princípios, eu vou jogar o sal da palavra nas fontes do meu coração. E eu vou ser uma fonte de bênção, de vida, de crescimento para tudo que tiver ao meu redor, para quem estiver debaixo da minha liderança, estiver comigo. Eu não aceito mais viver um dia dessa maneira. Eu não vou perder meu ano. Eu hoje me levanto, eu pego essa palavra, me visto dela e tomo decisões sérias, firmes e corajosas. Joga o sal da palavra nas fontes do seu coração. Receba cura, libertação. E se torne uma fonte de vida, de vitória e de crescimento, em nome de Jesus, de fertilidade. Se crer, desejar, quiser orar comigo, prepara algo que queira que receba a oração. Eu volto já para nós orarmos. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu oro por cada vida querida que está comigo. E peço que esta palavra tenha transformado vidas, mentes, corações, tenha levado cura através do entendimento, da consciência, que um povo determinado, Senhor, consciente da sua palavra, já tenha se levantado com clareza, pronto para mudar, para jogar sal nessas fontes, para alinhar aquilo que está desalinhado. Senhor, que hoje esta palavra tenha mudado a perspectiva de cada pessoa que está comigo e que nenhuma consiga ficar no mesmo lugar, da mesma forma, com a mesma mentalidade, com os mesmos resultados. Eu tomo posse de cura, de libertação, Senhor, de um novo tempo, de uma consciência tão viva que essa pessoa não consiga mais resistir a um chamado tão poderoso. Ela está jogando sal, o sal da palavra nas fontes do coração. Chega de morte, chega de esterilidade, chega de quebra de princípios, chega de perder tempo, chega de ser um potencial frustrado, chega de ter tudo para ter uma vida poderosa e produtiva e viver se arrastando. Abençoa lares, famílias, todos que enviaram seus pedidos por oração, consagro tudo e tomo posse de mudanças, de transformações, de curas agora em nome de Jesus. Eu abençoo os meus amigos e companheiros semeadores e eu profetizo abundância, porque é o Senhor quem dá poder para conquistar riquezas. Levanta mais semeadores, porque precisamos, e onde esse programa estiver chegando, que esta palavra tenha mudado, curado, libertado, alinhado, transformado vidas em todo lugar. Ah, meu Deus, que eu deixe aqui fontes curadas, corações curados. Senhor, que eu deixe pessoas libertas para a glória do teu nome e que eu receba testemunhos extraordinários, porque nós temos uma promessa incrível do fim da esterilidade. Mas o Senhor não faz nada sozinho, nós precisamos cooperar. Somos nós que vamos até a fonte e derramamos o sal da palavra. Muito obrigada. Peço a tua bênção, dou a minha bênção e agradeço demais por tudo. Amém? Amém, amém. Graças a Deus. O número do Disque Vida é 32969449. Rua Taquari 995 na Moca. É onde nós estamos. Hoje a nossa casa firme, que continua poderosa. Todos os nossos cultos, trabalhos, o clamor dos meus projetos de conquistas para 2026. Domingo, o terceiro jejum dos meus projetos de conquistas para 2026. E assim nós vamos, de glória em glória e de vitória em vitória. Conta com a gente, é um prazer servir. Nós somos o povo da toalha na cintura. Se o Senhor não voltar, vou continuar falando de vida e mudança de vida. Bom dia. Amém.